Olá, alunos da turma Guimarães Rosa, tudo bom com vocês? Um bom dia. Estamos aqui agora nesta quinta-feira para mais uma aula, mais uma atividade de ensino religioso. E hoje vamos aproveitar esse momento para a gente fazer a correção das 3 primeiras atividades desta segunda unidade. Vamos fazer essa correção dessas 3 atividades juntas para não acumular, tá? Então, a atividade de hoje ela é apenas a correção dessas 3 atividades. Como está orientado lá nas orientações, né, no sistema, vocês vão assistir a esse vídeo e depois vocês vão lá no campo de avaliações e responder algumas perguntas em relação à correção dessa atividade. Fazendo isso, aí vocês já estão liberados. Vamos agora para a atividade 1, a primeira atividade dessa segunda unidade, no dia 12 de agosto. E essa atividade foi com o tema a concepção sobre a morte para os indígenas. Como os indígenas enxergam a morte. Vamos lá para as perguntas. Primeira, muitos ainda têm a percepção dos índios como seres selvagens, não possuindo cultura alguma. Faça um pequeno texto utilizando o tema rituais indígenas para afirmar os índios como seres culturalmente ricos. Eu olhei as respostas de vocês, tinham ótimas respostas, né? Então, só para vocês analisarem a resposta que vocês colocaram, eu coloquei 4 palavras aqui que no texto deveria contemplar elas, não necessariamente todas, né? Então, os índios, eles têm o hábito de velar os mortos, né? E isso já é um sinal de cultura, isso é um sinal de humanidade, né? Valorizar aquele que estava próximo a nós, que viveram, né? Nos rituais religiosos, eles cultivam a música, a dança, né? O respeito com o morto, com o espírito, né? Daquela pessoa, com a família. No texto de vocês, para contemplar isso aqui, muitos fizeram certinho, contemplando exatamente isso, tá? Índios não são selvagens, são humanos, tá? Com uma cultura rica, mas uma cultura diferente da nossa, da cultura branca, digamos assim. Tá bom? Vamos para a segunda. O que a morte significa para os indígenas? De maneira geral, né? É claro que cada tribo ela pode ter um entendimento diferente, mas de maneira geral é uma passagem desse mundo para o outro, né? O outro mundo é o mundo da vida espiritual, né, do índio. Muitos dos indígenas não consideram a morte simplesmente como um fim, e sim apenas uma passagem para um outro mundo. Por isso, valorizar o espírito, os hábitos daquele que morreu, não é? A casa, a oca lá onde eles viveram. Então há um entendimento disso também de respeito. Terceira, muitos de vocês já devem ter visto a imagem de índios colocando para cozinhar uma pessoa viva em uma panela gigante e depois se alimentando dessa pessoa. Com base nos rituais religiosos, assim mesmo que aconteciam, não era exatamente assim, não é? Isso geralmente são os desenhos, nos filmes. É claro que algumas tribos, alguns primitivos poderia ter o hábito de cozinhar em grandes panelas de barro alguma carne, né? Mas os rituais indígenas não é exatamente assim que acontece, não é? É o sacrifício com pedradas, com veneno, com corte de cabeça, tá? Isso geralmente é o sacrifício feito dessa forma. Quarta,
Diferencie antropofagia de canibalismo. São duas coisas totalmente diferentes, mas estão relacionadas com o hábito de comer a carne daquela pessoa da mesma espécie, gente comendo carne de gente. No caso da antropofagia, são aquelas situações onde as pessoas comem carne de outra, tá? Matam para comer a carne ou comem já depois que a pessoa está morta, né? Por causas naturais. Mas a antropofagia, ela tem o objetivo de um ritual religioso. Não necessariamente as pessoas estão comendo a carne do outro para encher a barriga, comendo como para matar a fome, não é? Faz parte de um ritual religioso. Diferente do canibalismo, que é comer a carne do outro para matar a fome, tá? Então é diferente, tá bom? Antropofagia, os rituais religiosos, e o canibalismo, a alimentação, comer a carne para matar a fome, tá? Separado de rituais religiosos, fome mesmo. Passando para a atividade 2, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre a resposta de cada uma, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos para a atividade 2. A atividade 2, ela diz respeito sobre o início da vida de uma pessoa. Quando é que há o entendimento de que começa a vida de uma pessoa, obviamente ainda dentro da barriga da mãe, tá? Vamos lá para as perguntas. Primeira, das 5 visões que a ciência tem do início da vida, com qual você se identifica? Por quê? É uma resposta pessoal, tá? Não tem resposta certa nem correta. São as respostas que vocês vão dar com base no entendimento de vocês e justificar por quê, tá? Muitos colocaram, eu olhei a resposta de vocês, justificaram certinho, não é? E não tem resposta certa nem errada, é pessoal. A segunda, das 4 visões religiosas mostradas no texto sobre o início da vida, com qual você se identifica? Por quê? Da mesma forma da primeira pergunta, é uma resposta pessoal. Parecem que essas duas perguntas estão falando a mesma coisa, mas não, porque a primeira ela engloba também a ciência, não é? A primeira fala da ciência e a segunda ela fala das religiões. A primeira fala da ciência, que tem a ver com o entendimento da genética, da embriológica, da neurológica, da ecológica e da metabólica. Já na segunda, engloba as religiões que o texto cita, não é? O catolicismo, o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Só algumas religiões, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Terceira, nesta pergunta, você observará apenas as visões da religião sobre o início da vida de uma pessoa, com base no texto, claro, que foi informado para vocês. Letra A. Considerando que seja realizado um aborto, que é uma interrupção da gravidez, na 7ª semana de gestação, para quais religiões citadas no texto foi realizado um assassinato, um crime? Então, vamos analisar aqui. O texto citou 4 religiões: catolicismo, judaísmo, islamismo e para o hinduísmo. Para a religião católica, a vida começa desde o início da fecundação. Logo quando ocorre a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide, aí já começa a vida. Para o judaísmo, a vida começa por volta do 40º dia, tá? Por volta do 40 dias em diante do início da gestação. Para o judaísmo é aí que começa a vida. 40 semanas, daí 7, 8, 40 dias, perdão, daí 7 ou 8 semanas, não é? Para o islamismo,
vai acontecer o início da vida por volta dos 120 dias. O 120º dia da gestação, por volta aí de 4 meses. O hinduísmo tem um entendimento igual à religião católica, logo após a fecundação. Então, analisando isso, na 7ª semana de gestação, a religião, o catolicismo, o judaísmo e o hinduísmo já entendem que tem seres vivos na barriga da mãe. Então, para essas religiões, já é um crime, já é um assassinato. B. E se o aborto fosse realizado no 5º mês? Para quais religiões citadas no texto foi realizado um assassinato? Para as 4, não é? Porque a católica e o hinduísmo logo do início da fecundação. O judaísmo a partir do dia 40. Do islamismo a partir do dia 120. E 5º mês já passa aí desses cálculos de todas as religiões. Então, para todas as 4 já é um assassinato. C. E agora, se considerando um aborto realizado na 2ª semana, para quais religiões citadas no texto foi realizado um assassinato? Apenas para o catolicismo e hinduísmo, porque o judaísmo vai começar lá a partir do dia 40, não é? E 2 semanas dá 14 dias apenas. E para o islamismo a partir do dia 120, e 2 semanas só dá apenas 14 dias. Então, eu quero que vocês entendam com isso que essas questões que envolvem aborto, elas dependem de cada religião para ter um entendimento aonde é que está acontecendo o crime, aonde é que está acontecendo o assassinato, a morte de uma pessoa. Porque a depender da religião, há entendimento diferente para quando é que começa a vida. Por isso essas discussões quando envolve o aborto, tá? Tem uma pergunta mais adiante que fala das leis brasileiras. As leis brasileiras são baseadas principalmente no cristianismo, porque são as religiões mais abrangentes, que tem mais seguidores no Brasil, né? Por isso essas discussões quanto a essas leis. Então é 4. Muito se fala que as ideias da ciência são contrárias às ideias religiosas em relação ao aborto, né? Considerando o que você aprendeu com a leitura do texto, da atividade, as ideias da ciência são totalmente diferentes das ideias de todas as religiões? Comente a sua resposta para eu entender o seu ponto de vista. Não, não é? Se a gente for olhar, por exemplo, pela visão da genética, que é uma visão científica, ela segue igualzinho à religião católica e à religião hinduísmo, tá? Ou seja, a depender do entendimento da ciência, pode ser o mesmo entendimento de algumas religiões, tá? Isso depende aí da visão da ciência e das diferentes religiões. 5ª. Cada país também tem leis que definem quando se inicia a vida. Pesquise o que diz a lei brasileira sobre o aborto e escreva de forma resumida o resultado que você encontrou. Então, de maneira bem resumida aqui, as leis brasileiras, elas permitem que seja feito um aborto de forma legal nos hospitais, com acompanhamento de médico, com consentimento da família, tudo certinho, em caso de estupro. Quando uma mulher foi estuprada e a partir desse estupro foi gerada uma criança, a mulher ficou grávida. Então, uma forma de proteger a família, de não ter aquela criança que foi originada de uma violência, não é? Então a lei permite que a mulher faça o aborto. Em caso da criança não ter cérebro, do feto, do bebê na barriga da mãe não ter cérebro, no caso é chamado de anencefalia. Então os cientistas entendem que aquela criança só está viva porque está na barriga da mãe. Não tem condições de ficar vivo ao nascer. Então, sabendo disso, a mãe tem a opção de fazer aquele aborto no hospital, de forma tudo certinha, com acompanhamento dos médicos, como eu já disse. Em outras situações, onde ocorre o risco de morte da mãe e do filho, quando está com alguma doença, com alguma anomalia, uma gravidez de risco, tá? Onde a mãe tem riscos de morrer
com aquela gestação, então os médicos podem entender e recomendar um aborto, tá bom? Ainda continuando sobre esse tema, a última atividade, tá? Atividade 3 do dia 26/8 da semana passada, falando sobre o aborto, continuando com esse mesmo tema. Então vamos lá. O que é o aborto? É uma interrupção de uma gravidez. Não importa se foi essa interrupção natural, um aborto espontâneo, onde naturalmente a mãe aborta, perde a criança, tá? Ou que foi induzida por um remédio, por uma cirurgia, tá? Não importa. Perdeu a criança, interrompeu a gravidez, é um aborto. Seja ela induzida, né, forçada, por remédios, cirurgias, ou de forma espontânea, tá? Naturalmente a mulher perde. Segunda, em quais situações as leis brasileiras permitem o aborto? Em estupro, anencefalia ou risco de morte da mãe para o filho, como eu já comentei na atividade passada. Pergunta 3. De maneira geral, qual a visão das religiões sobre o aborto? De maneira geral, as religiões entendem como crime, desde que tenha passado 2 dias que cada religião entende que já tenha um ser vivo, tá? Quarta. Quais os riscos que uma mulher corre realizando um aborto? Os riscos são hemorragia, a mulher pode perder muito sangue, pode levar à morte, infecções, principalmente se esse aborto for realizado de forma clandestina, onde pode utilizar instrumentos cirúrgicos não esterilizados, sujos. O aborto pode deixar pedaços de placenta, pedaços do feto na barriga da mãe, podendo causar infecções e até morte da mãe. Ou uma deficiência, uma anomalia no feto, na criança, se esse aborto for mal sucedido. Vamos imaginar na seguinte situação: uma mulher está lá, não quer ter aquela criança, toma remédios fortes para expulsar a criança da barriga dela. Esses remédios não conseguem expulsar, pode causar má formação no feto, causar problema na criança, porque a mãe tomou um remédio forte para aquela criança ser expulsa da barriga dela e essa criança não saiu. Pode morrer e ficar com essa criança morta na barriga, ou ter problemas, nascer com problemas nos braços, nas pernas, no corpo, na cabeça. Então, ou seja, há muitos os riscos. Por isso que a situação deve ser conduzida por um médico, por um hospital regular, tá? Para ter o acompanhamento certinho. Tá bom? Então, feito isso, aí vocês agora vão para a atividade, que tem umas perguntinhas lá só para poder vocês confirmarem que realmente teve, que vocês assistiram, que fizeram a correção da atividade, tá bom?